Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Vamos ler a Bíblia e depois nela meditar. Deuteronômio capítulo 18, que é o nosso estudo hoje. Deuteronômio 18 vai falar dos direitos dos sacerdotes e dos levitas. Depois vai falar das abominações das nações. E por fim, vai trazer a palavra profética sobre a vinda de um grande profeta que viria, que falaria e que a ele o povo ia ouvir. Amém? Todos encontraram? Diz assim: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Viverão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Eles não terão herança entre seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este será o direito dos sacerdotes sobre o povo, sobre os que oferecem sacrifício, seja boi, ovelha. Darão a eles o ombro, as queixadas e o estômago. A eles darás também as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, pois foi a eles e a seus filhos que o Senhor, o teu Deus, escolheu dentre todas as tuas tribos para exercer o ministério no nome do Senhor todos os dias. Quando um levita sair de qualquer cidade de Israel onde habita e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, a fim de ministrar no nome do Senhor, o seu Deus, como todos os seus irmãos levitas que ali se encontrarem diante do Senhor, poderá comer uma porção igual à dos outros, além das vendas do seu patrimônio. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio nem quem queime o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor, o teu Deus, expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor, o teu Deus. As nações que hás de possuir dão ouvidos a agoreiros e adivinhos, mas a ti, o Senhor, o teu Deus, não permite tal prática. O Senhor, o teu Deus, te levantará um profeta como eu, do meio de teus irmãos. A ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor, o teu Deus, em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, o meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas a todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. O profeta, porém, que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer, nem se realizar, essa palavra não procede de mim. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Amém, queridos? Pai querido, obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo. Fale conosco aquilo que precisamos ouvir. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Essa passagem é muito significante para nós. Ela começa falando sobre os direitos dos sacerdotes e levitas
e vai terminar o Senhor advertindo contra o falso profeta, ou os falsos profetas, aqueles que ousam falar no nome de Deus, quando Deus não os autorizou falar, ou quando o profeta falasse em nome de outro Deus que não fosse o Senhor. Então ele começa falando, na verdade, de culto e termina falando de culto. Começa falando dos deveres que o povo de Israel tinha em sustentar os sacerdotes e os profetas, e termina, os sacerdotes e os levitas, e termina chamando a atenção com relação aos aventureiros. Eu costumo dizer aos profetas aventureiros, aqueles que se aventuram dizer da parte de Deus. Eu fico muito preocupado, porque hoje existe um modismo muito grande, irmãos, que é um modismo, uma gana, um desejo muito grande de ser profeta. Você vê que todo lugar que você vai, tudo quanto é buraco que você vai, tem alguém querendo ser profeta, falar da parte de Deus. E a advertência aqui é muito séria, que quem falar que Deus falou quando Deus não falou, o camarada ia morrer. Também quando ele falasse em nome de outros deuses. Então, a gente precisa prestar atenção. Aqui nós estamos vendo nesse texto o zelo de Deus pela obra dele, pelo movimento, que deve ser feito em torno do Senhor. E começa com os direitos dos sacerdotes. O que nós já encontramos ao longo da Bíblia que nós estamos estudando? Que o povo de Israel, irmãos, recebeu de Deus a responsabilidade de sustentar materialmente os sacerdotes e os levitas. E isso como parte do culto, tá? Porque eles, os levitas, não tinham herança no meio do povo de Israel, sendo Deus mesmo o seu galardão. Deus já havia dito lá atrás que quando eles fossem distribuir a terra, o povo, os levitas, eles não teriam possessão, porque a possessão, a parte deles era o Senhor. Deus escolheu os levitas no lugar de todo o primogênito de Israel, e deu aos levitas o trabalho do santuário. Os levitas eram responsáveis por todo o trabalho do santuário. Lembrando, tá, irmãos, que Arão é da tribo de Levi. É da tribo de Levi. Então, aqui nós vamos ver a palavra falando sacerdotes levitas, logo já começa dizendo assim, na verdade. O versículo 1 diz assim: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Viverão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Então, quando a gente vê sacerdote levita, é porque nós temos uma tendência de pensar que os sacerdotes não eram da tribo de Levi. No entanto, eles eram da tribo de Levi. No entanto, todos os sacerdotes eram da tribo de Levi, ou seja, eram levitas. Mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Por quê? Quem lembra? Eu vou ajudar vocês. Quando Deus foi instituir o sacerdócio, quem que ele chamou para ser sacerdote? Arão. Então o sacerdote era só filho de Arão, hein? Era a linhagem de Arão. Então Arão era da tribo de Levi, mas Deus escolheu para ser sacerdote só a linhagem de Arão. Ele agradou de Arão, escolheu Arão para ser sacerdote, e todos os filhos deles. Dentro desse grupo que nós estamos vendo agora, que é Deus instituindo o culto, quando eles atravessassem o rio, tomassem posse da terra, e assim instituir o culto, no templo, no santuário. Então aqui fica claro para nós, e é muito importante os irmãos sempre lembrarem disso. Arão era da tribo de Levi, e Arão e sua descendência foi escolhido para poder ser sacerdote. Todos, na verdade, da tribo de Levi serviriam no templo, mas o sacerdócio era só para os filhos de Arão. Não eram qualquer da tribo de Levi, era só os filhos de Arão. E aí a Bíblia deixa claro para nós, já vimos isso anteriormente também, que eles não iam trabalhar a terra, eles não iam viver do fruto da terra, apesar que eles sim plantariam, teriam a sua área de vivência sempre perto do santuário, de onde Deus estabelecesse esse lugar dele de adoração. E aqui a gente vê de cara Deus, irmãos, cobrando de Israel essa responsabilidade de sustentar. Deus está dizendo aqui que eles deveriam apresentar aos sacerdotes e aos levitas a porção, a parte, e diz o versículo 1, eles viverão das ofertas queimadas ao Senhor. Era isso que era o sustento deles. Eles não teriam tempo para trabalhar a terra para a sua sobrevivência.
o povo de Israel ia levar ofertas queimadas a Deus e parte das ofertas seriam deles, entendeu? Então veja bem que a questão aqui é puramente uma responsabilidade de sustento material com relação a alimentos, e isso era parte do culto. Deus atrelou essa responsabilidade ao culto. O povo, quando levasse uma oferta ao Senhor, olha bem, ia levar uma oferta ao Senhor, parte daquela oferta era para os levitas e para os sacerdotes. Tem toda uma divisão das partes que seriam dadas, e aqui na verdade nós vamos encontrar, no versículo 3, especifica para nós quais são as partes. Olha, este será o direito dos sacerdotes sobre o povo. Olha bem, sobre os que oferecem sacrifício, seja boi, seja ovelha, darão a eles o ombro, as queixadas e o estômago. Os irmãos vão se dar conta que mais na frente na Bíblia, por ocasião do sacerdote Eli, os irmãos que já leram a Bíblia sabem disso muito bem, os irmãos que são frequentadores da escola bíblica dominical. Houve uma contenda naquela época que os filhos de Eli eram da linhagem sacerdotal, eram filhos de Eli, né, do sacerdote. E na verdade, os filhos de Eli, eles zombavam das ofertas que eram dadas ao Senhor. Isso para não falar também o quanto que eles adulteravam com as mulheres do templo. Então era uma safadeza geral. E além de tudo isso, irmãos, nós vamos ver isso mais para frente, além de tudo isso, eles também roubavam, pegavam partes que não pertenciam a eles. Deus estipulou, é o ombro, está aqui, irmãos, ó, é o ombro, é o estômago, as queixadas, era para eles se contentarem com aquilo. E lá na frente os irmãos vão ver que eram as melhores partes da oferta, Deus estava dando para eles, mas eles não se contentavam não, eles queriam pegar além do que eles eram de direito, e isso desagradou tanto a Deus, que Deus acabou tirando, né, daquela casa, daquela família, o sacerdócio. Deus não agradou, e o pecado deles era horrível. Mais na frente a gente vai ver como eles abusavam sexualmente das mulheres, e enfim, a coisa era uma confusão terrível, e isso entristeceu o coração de Deus, tá bom? Então a gente vê Deus cobrando do povo de Israel e atrelando isso mais uma vez ao culto. E olha, irmãos, olha bem, isso numa aplicação para os dias de hoje, a gente vê que funciona da mesma maneira. O sacerdote, o pastor, o obreiro, ele deve se contentar com o que Deus está dando a ele através da igreja, tá? Através da igreja. Hoje o mercado da fé é muito grande, as pessoas estipulam altos preços para o desenvolvimento do dom que Deus deu a elas. Então é muito comum hoje você procurar um pregador. Não sei se na época da liderança de vocês, acho que vocês não chegaram a fazer isso, não chegaram. Eu estou te mostrando isso é porque a aplicação disso tudo aqui, por um lado eu preciso sustentar os obreiros da casa de Deus. E Deus ainda estipula que isso era uma tarefa, uma responsabilidade que o povo de Israel tinha que lembrar. Deus está lembrando eles aqui, contextualizando, né, irmãos? Da beira do povo entrar, Deus está dando as últimas instruções. Moisés vai morrer, né, no final desse livro, e aí Josué que vai comandar o restante da caminhada. Então Deus está dando as últimas instruções. Quando entrar lá, vai ter o santuário, o lugar que eu escolher. Deus está falando o tempo todo, o lugar que eu escolher. Ele vai escolher o lugar. E aí quando começar o culto, ele já avisa: olha, vocês são responsáveis por sustentar os levitas e os sacerdotes, o grupo sacerdotal e os levitas em geral, porque eles não vão trabalhar, eles não vão ter, o trabalho deles será na obra, será no santuário. E aí está dando essa responsabilidade. Então isso implica que nós podemos pensar no seguinte: o sustento da obra de Deus é responsabilidade do povo de Israel, levar as ofertas e seja separado aquilo que é de levita, aquilo que é dos sacerdotes. Isso implica que eu é que vou fazer isso, eu vou levar. Mas implica também que o camarada que está do lado de cá, usufruindo das ofertas que o povo de Deus leva, ele deve se contentar com aquilo que está sendo dividido para ele. Não é comércio, é sustento. Amém, irmãos? Porém, a gente precisa perceber que eles deveriam desenvolver suas tarefas com toda a alma, tá? Tanto que, na verdade, Deus coloca os levitas com o papel de estar continuamente na presença de Deus, intercedendo e oferecendo o sacrifício do povo. Então o levita, ele não só
trabalharia no templo, no santuário, como ele também teria o privilégio do acesso à presença de Deus. Se você for olhar bem o sumo sacerdote, por exemplo, o sumo sacerdote, de ano em ano, ele entrava no Santo dos Santos. E quando ele entrava lá, o que ele oferecia, Deus se manifestava presente na nuvem, né, naquela presença de Deus. Então Deus consumiu o holocausto. Então, na verdade, não é apenas um trabalhador do santuário, é o privilégio de estar continuamente na presença de Deus, oferecendo o sacrifício do povo, que o povo oferecia a Deus, e também levando as orações, as petições do povo até Deus. Era um papel muito bonito que ele tinha, só que a palavra vai chamar a atenção sobre eles se apresentarem com toda a alma. Se você for ler o versículo 6, vai dizer assim, olha: quando um levita sair de qualquer cidade de Israel onde habita e vier, olha, com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, o lugar que o Senhor escolheu será o templo, o santuário, a tenda, o lugar de adoração. E quando ele fizer isso, a fim de ministrar no nome do Senhor, o seu Deus, como todos os seus irmãos levitas que ali se encontram diante do Senhor, poderá comer uma porção igual à dos outros, além das vendas do seu patrimônio. Aqui está deixando claro que o serviço que ele fazia tinha que ser prestado de toda a alma. De toda a alma queria dizer, irmãos, consagração completa. Tudo que você faz a Deus, você precisa aprender a fazer com toda a tua alma. Põe a tua alma naquilo que você faz. Qualquer coisa que Deus te permitir fazer, põe a tua alma, ou melhor, a tua alma não, toda a tua alma, né? Porque a minha tradução faz questão de dizer isso, quando vier com o desejo de toda a sua alma. A gente precisa entender que isso é por completo, sem reserva, totalmente consagrado a Deus. Não é fazendo nada por hobby, nem fazendo... Porque o que é hobby? Hobby é aquilo que você faz no momento seu de passatempo, né? Você tem um tempo vago, você vai lá e faz aquilo que você gosta. Exatamente o contrário quando das coisas de Deus. Hoje a gente não faz ela porque tem um tempo sobrando, fazendo por diversão. A gente pode até tirar a diversão daquilo que faz para Deus. Sim, você pode se alegrar e levar aquilo numa graça muito grande, mas sempre com a tua alma naquilo, depositando o teu desejo da tua alma dentro daquilo que você faz. Isso é consagração completa ao Senhor. E aí, com isso, eles teriam direitos iguais aos demais levitas, mesmo que se eles estivessem de passagem pela cidade do Senhor, pelo lugar que o Senhor escolheu, está vendo? É por isso que esse versículo vai completando com 7, com 8, vai dizer que se eles estivessem ali com toda a sua alma, no lugar que Deus escolheu, a fim de ministrar ao nome do Senhor Deus, como os demais irmãos levitas estavam fazendo, o verso 8 vai dizer, então, esse levita que está ali de passagem e ministrando também de toda a sua alma diante do Senhor, ele poderá comer uma porção igual a dos outros, além das vendas do seu patrimônio. O que é as vendas do seu patrimônio? Alguma coisa que ele tenha adquirido e que lá ele venda, ele tem todo o direito sobre aquilo, além daquela parte que é determinada para os levitas comer uma porção igual, tá vendo? Ele tem direito. Se os levitas lá do local onde Deus escolheu poderiam comer tal porção, eles que estavam de passagem também poderiam comer a mesma porção. O que isso quer dizer? Vamos combinar para simplificar. A gente vai lá numa outra cidade, numa outra igreja, que seja da mesma igreja batista, aqui seria tudo igual, não tinha essa separação. Chegando lá, eu teria direitos iguais a que os pastores do lugar ou daquela igreja tenham. Olha como é que as coisas são muito mais simples se a gente seguisse do jeito que Deus colocou. Não é, querido? Mas não é isso que funciona, tá, irmãos? Nada a ver, tá? Seguindo ali, então nós vamos ver do versículo 9 até o 14, o Senhor vai falar das abominações das nações. As abominações que o povo que Israel ia agora vencer, ia tomar posse da terra, tinham algumas práticas que para Deus elas eram abomináveis. Então nós vamos ver aqui o posicionamento de Deus e a orientação de Deus. Deus então adverte a eles com relação à busca por revelações que não viessem dele mesmo, né, que esta prática se constituía abominação ao Senhor, e era o motivo pelo qual também Deus estava expulsando as nações que eles passavam a possuir. Eu chamei de revelações e coloquei entre aspas ali, porque existe várias maneiras de você buscar uma resposta para questões.
Eu não sei quantos aqui já foram numa cartomante, eu não sei quantos daqui já foram em algum adivinho, eu não sei quantos daqui já foram em prognosticador, esse pessoal místico que anda por aí. Isso é abominação, tá? Vou falar uma outra coisa também. Quantos aqui já leram o horóscopo? É a mesma enganação. Hein? Não entendi? Isso, quem a gente deixou a cigana ler a mão? Mas Deus aqui está advertindo Israel contra tudo isso, irmãos, tá? Essa advertência, eu coloquei revelações, né? E depois chega a dizer que é por causa disto que Deus estava expulsando aquelas nações. Olha o que Deus manda eles tomarem cuidado. Quando tiver entrado na terra, olha bem, o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Olha, não imita. Não haja no teu meio quem queime o filho ou a filha. Quero dizer para vocês que queimar o filho ou a filha não era pegar uma ferramenta lá como é que fala? Marcar com fogo, igual marca um animal. Era literalmente queimar no fogo. Havia uma prática, essa prática no passado, e lá na terra de Canaã, onde Israel vai possuir, havia essa prática de literalmente fazer uma fogueira e colocar filho ou filha em sacrifício a deuses. Então Deus já está avisando, não faça isso, não haja no meio de ti quem faça isso. Aí vai falar, não haja adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, nem quem consulte os mortos. Lembrando que necromante tem relação com consulta aos mortos. Só que necromante é a pessoa que funciona como um sacerdote ou sacerdotisa que vai consultar o morto. E nem quem consulte os mortos são as pessoas que vão até essa pessoa para ela consultar os mortos. Na Bíblia tem, não sei se eu coloquei ali, não coloquei não. Na Bíblia tem a palavra, nós vamos ver mais na frente, de um homem que consultou os mortos. Quem lembra? Exatamente, Saul. Saul, ele ficou desesperado por causa do seu pecado, o profeta já tinha morrido, Samuel já tinha morrido, ele vai numa necromante, vai numa mulher que consultava os mortos, e pediu àquela mulher para consultar Samuel, que já havia morrido. Então, você vê que tudo aquilo que Deus disse, não faça, o povo fez. Vimos na semana passada que Deus orientou no versículo capítulo 17, 14 para baixo, que eles iam ter rei, que o rei não podia ter muitos cavalos, que o rei não podia ir no Egito buscar cavalo, que o rei não podia ter muitas mulheres. E Salomão, irmãos, teve tudo isso, teve muitas mulheres, teve 1000 mulheres. Misericórdia, 1000 mulheres que ele tinha. Deus falou que não era para ele ter muitas mulheres. Quando fala assim, para não adquirir muitas mulheres, quer dizer que ele poderia adquirir, né? 1, 2, 3. Olha para você ver como é que Deus foi bom com ele ainda. Falou para não adquirir muitas. Não foi uma só não. Falou, não, é para ele não adquirir muitas. Então ele poderia ter aí 1, 2, 3, né? Você lembra lá? Jacó teve quantos? Quem lembra? Não é? Jacó teve umas 4 mais ou menos. 2 ele trabalhou por elas 7 anos cada uma. Quem lembra o nome delas? Lia e a outra. Lembra lá? Trabalhou por 2 e teve 2 concubinas. Então Deus naquela época, irmão, estou dizendo isso para você para a gente contextualizar, que era assim que funcionava. E com o rei foi a mesma coisa. Só que quando entra lá, Salomão devia ter 1, 2, 3, sei lá, 10. Não, a Bíblia diz que ele teve, se eu não estiver enganado, eu não sei se é 300 esposas, 700 concubinas, ou 700 esposas e 300 concubinas. Não é? E a Bíblia diz que por elas ele pecou, ele se curvou diante dos deuses daquelas mulheres, tá, entendeu? Então a gente vê essa prática aqui que Deus está condenando, vai acontecer muito rápido ali em Israel. Vocês vão ver lá na frente que tem também tem um homem que a Bíblia relata, e eu vou mostrar para você daqui a pouco, que ele entra muito bem nessa questão do adivinhador, do prognosticador, do agoureiro, de magia também, um mágico. Vocês vão ver lá na frente, rapidinho ali, na hora que eu virar ali, vocês vão lembrar de um, para mostrar para nós que mesmo Deus orientando, o povo de Israel teve dificuldade de cumprir. E hoje para nós não é diferente também, irmãos. Por isso que sempre vai existir a igreja do Senhor, sempre vai existir os pregadores, os professores que vão ensinar o caminho do Senhor. E as pessoas vão resistir a caminhar dentro da vontade do Senhor. Tá vendo? Aí acho que vocês vão ver o nome do rapazinho, ou não. Isso, vai ver. Isso por quê? Porque
Por que então, irmãos, que Deus pega tão duro, proibindo o povo dessas práticas de consultar essas abominações, né? Ele diz que é por isso que aquelas nações estavam sendo expulsas. E nota bem que esta orientação que Deus dá para não consultar nem necromante, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem mágico, é por quê? Porque toda orientação, irmãos, que não parte de Deus, tende a tornar as pessoas independentes de Deus. E Deus não quer que nós sejamos independentes dele. O tempo todo Deus quer que nós sejamos dependentes dele. Que só ele seja o nosso Deus. Que não haja outro Deus diante do Senhor. E enfim, ele quer que a gente busque a ele e ele responda. Ele não quer que dividir a nós com ninguém. E quando você busca a orientação de qualquer pessoa que não seja Deus, principalmente essas abominações, você está deixando de ser dependente de Deus. E quando você deixa de ser dependente de Deus, Deus deixa de ser Deus para a tua vida, né? É por isso que tem muito homem, tem muita mulher hoje que desconfia, que não crê que Deus existe. Por que ele não crê que Deus existe? Ele não depende de Deus. Ele precisa de algo, o dinheiro compra. Ele acha que tem saúde, que a saúde vai durar para sempre. Então, muita gente hoje cai na besteira, na brincadeira de duvidar de Deus e que Deus não existe e que é isso. Eu tenho ouvido cada coisa e lido cada coisa com relação a Deus. Tem umas pessoas aí que não têm noção do que falam, porque hoje a gente vive uma época muito boa, o dinheiro está na mão, aí a tecnologia nos aproxima e a gente tem muitas facilidades. Então Deus está querendo mostrar para o povo aqui, na verdade Deus está querendo colocar que o povo tenha medo destas práticas, para que o povo não vá procurá-las, porque procurando essas práticas, eles ficariam independentes de Deus. E não há adoração quando você é independente de Deus. Adoração é quando você depende de Deus. Deus é o único Deus e não há outro. Então o Senhor, você sabe que não pode confiar em mais ninguém, que só o Senhor é Deus e que não há outro. Então isso é uma questão que Deus está tratando com eles dessa forma. Então nós temos como exemplos, como eu disse, Saul, que procurou uma necromante, você vai encontrar isso em 1 Samuel 28, e Balaão, que na verdade era mais um adivinho do que um profeta. Ainda que a gente chame de profeta Balaão, na verdade todos os estudiosos da Bíblia vão enquadrá-lo mesmo como um falso profeta e não como um profeta. Ninguém vai dizer que ele é um profeta, mas sim que ele é um falso profeta. Então na verdade ele era mais um adivinho. Você vai poder ler isso em Números 22, 25, 31. Porém, irmãos, o que mais nos chama a atenção é que ao invés de Israel caminhar dentro dessas práticas, o Senhor vai dizer que Israel é convocado a ser perfeito. Israel deveria ser perfeito. Olha o versículo 13. Serás perfeito diante do Senhor, o teu Deus. E quando diz serás perfeito diante do Senhor, o teu Deus, mas o contexto ele está chamando a atenção para que a gente não busque na bruxaria, na idolatria, em todas essas coisas, direção para a nossa vida, a gente entende o quanto as pessoas hoje precisam entender o que é ser perfeito ou não ser perfeito diante do Senhor. Aqui está falando de direção, de você buscar direção para a sua vida, revelações naquilo que não é Deus. A gente precisa tomar muito cuidado. Hoje vivemos um boom, hoje a gente vive uma onda, como eu disse, de buscar revelação. Tem programa de rádio que eu ligo para ouvir, é revelação. Vai lá no tal lugar que o homem de Deus vai falar das revelações de Deus. Eu falo assim, meu Deus, que perigo. Que perigo, porque vocês estão vendo aqui, eu estou trazendo, depois eu quero que você lê com cuidado o capítulo todo e foca no 9 e 14 para você ver o que é. E aqui Deus está chamando o povo à perfeição. A perfeição é o quê? Em buscar de Deus a revelação. Por que alguém, quer ver? Olha o posicionamento de Deus. Está falando para as pessoas não ter lá no meio deles o adivinhador. Que a pessoa vai buscar em um adivinhador? O que a pessoa vai buscar num prognosticador? O que a pessoa vai buscar num agoureiro? O que a pessoa vai buscar num feiticeiro? O que a pessoa vai buscar num encantador? O que a pessoa vai buscar num necromante? O que a pessoa vai buscar num mágico? Está vendo, querido? Então por aí você diz, e logo depois Deus vai dizer, é por causa disso que eu expulsei
as nações que estão aí, mas tu serás perfeito. Então a gente precisa clamar a Deus pela graça e pela misericórdia de Deus. É totalmente dispensável dentro do reino de Deus e da obra de Deus, todas estas pessoas. Senão Deus não ia dizer para Israel para tomar cuidado com elas, tá bom? A Bíblia relata também, no Novo Testamento, no livro de Atos, de um homem que era um mágico, né? Um mágico que quando viu Filipe fazendo grandes obras da parte de Deus, o camarada aceitou a pregação do evangelho, aceitou o evangelho, passou pelo batismo, mas aí quando viu que Pedro e João oravam e as pessoas recebiam o Espírito Santo, o que ele fez? Ele era um mágico, na verdade, ele não era convertido, ele chegou até a ser batizado, mas não havia se convertido. Então ele chega e oferece dinheiro a eles para ter o mesmo poder. Aí Pedro vai e detona com ele, fala: rapaz, você está louco? Você está pensando que é por dinheiro que se compra o dom de Deus? Você está doido, rapaz, você está arrebentado com essa ideia sua, e vai acontecer isso, isso e isso com você. Aí ele: misericórdia, ora por mim para que nada disso me aconteça. Então, queridos, é o mágico, é aquele mágico, ele que faz um show, que faz coisas espetaculares e que as pessoas vão atrás. Isso, para não te assustar, mas as igrejas hoje estão cheias de mágicos. Principalmente a igreja neopentecostal, a igreja do mundo oba-oba, cheia de mágico. E a gente precisa tomar cuidado, Deus não agrada, Deus não gosta. A magia engana, sabia que a magia engana? Nem vou aumentar em detalhes, porque não precisa te dizer que você não é bobo, né? E aí, então, Israel é convocado a ser perfeito, assim como nós também somos convocados a ser perfeitos. Esses textos aqui vão falar de uma igreja sem mancha e sem ruga, uma igreja perfeita. Se você quiser lá, a gente pode ler, vamos lá. Em Efésios, você vai ver que nós somos chamados também a sermos perfeitos, como igreja. Tá bom? Vamos lá em Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele, olha, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O Senhor nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, tá vendo? Pureza, perfeição. E depois o 5 e o 27 vai falar, a fim de apresentá-la, está falando dos deveres domésticos, nesse caso está falando sobre a igreja, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mesma palavra, somos chamados para ser perfeitos, assim como Israel foi chamado para ser perfeito. Seguindo, então, aí a gente chega na última parte, que é o versículo 15 ao 22, que vai falar, dentre outras coisas, sobre um grande profeta que viria e que a ele o povo ia ouvir, e logo em seguida umas orientações para quem se atreve a dar uma de profeta, e que embaixo o cuidado, né, que o Senhor também espera com relação à palavra que vinha da boca dele. Então Deus vai falar o que? Advertir, primeiro, com relação à vinda de um grande profeta, o qual, sem dúvida alguma, é Jesus. Porque vai dizer assim, o Senhor, o teu Deus, te levantará um profeta como eu, do meio dos teus irmãos. Isso é Moisés falando, tá, irmãos? Moisés está falando, olha, gente, o Senhor vai levantar no teu meio, vai levantar um profeta como eu, do meio dos teus irmãos. E diz, a ele ouvirás. Ponto. Foi o que te pediste, o povo pediu isso, né, em Horebe, no dia da Assembleia, quando eles ficaram com medo de ouvir a voz do Senhor. E o Senhor então me disse, falaram bem, disseram bem. 18, eu lhes levantarei um profeta do meio de teus irmãos, semelhante a mim, a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei conta de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Está vendo? Quando há essa advertência, eu mesmo pedirei conta de todo aquele que falar, que aliás não prestar atenção, não der ouvidos às palavras que ele falar, mas ainda nós vamos entender que ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Porque na verdade os irmãos vão ver que Israel não vai dar ouvido aos profetas que virão depois de Moisés. Assim que Moisés morre, um outro homem vai tomar o lugar. Quem lembra quem é? Que vai tomar o lugar no lugar de Israel. No lugar de Moisés. Josué. Depois de Josué virão outros profetas. Samuel vai liderar o povo e os irmãos vão ver que na verdade Israel não vai ouvir nenhum.
Israel vai outra vez desobedecer e vai temer. Então isso de cara deixa muito claro para nós que se trata de uma referência de Jesus Cristo, que seria, né, de fato o intercessor, se colocaria entre o povo e Deus, e com o seu sacrifício ele faria o papel de um profeta, como nenhum faria. Mas também, irmãos, nesse mesmo trecho do 15 ao 22, Deus vai orientar sobre o ofício de todos os profetas, e Deus também ia advertir esses profetas com relação à sua atuação, desde o versículo 15. Preste atenção no versículo 20. O profeta, porém, é isso aqui que eu chamo a atenção dos irmãos, dessa onda de profeta que a gente tem hoje. Hoje, na verdade, profeta entre aspas, é claro. Hoje, na verdade, é moda querer ser profeta entre aspas. É moda que mais chegar na sua casa, na casa do outro, chegar depois de um culto, chegar depois não sei onde, chegar pela rua e falar que Deus está mandando falar. É moda. Se as pessoas soubessem o peso da responsabilidade, eles fugiriam disso. Porque olha o que diz aqui, isso é só um texto. Ezequiel vai dizer muito mais pesado, mas olha bem, o verso 20. O profeta, porém, que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenho mandado falar, olha bem, aquele que falar o que eu não lhe tenho mandado falar. Agora eu quero que você lembre quantas pessoas você já ouviu, você, chegar e dizer que Deus estava mandando falar. Por isso que eu digo, quem entende o peso do sacerdócio, o peso do dom, pula fora. Eu não vi um pastor até hoje, não vi um até hoje, que de fato foi chamado por Deus para ser pastor, e no dia que foi chamado, fez um churrasco, fez festa, chamou os vizinhos, chamou os parentes, chamou a igreja para fazer festa. Todos fugiram do chamado. Assim como Moisés fugiu do chamado. Por que será que está uma onda hoje, parece que é status? Nem status não, é sacrifício vivo ser pastor e ser qualquer coisa que seja da parte de Deus. Quando Deus falou com Moisés, volta lá e faz isso, Moisés já começou a pular fora. Ah, Senhor, manda que o Senhor tem que enviar. Ah, Senhor, porque eu tenho uma língua pesada. Ah, Senhor, Deus virou, eu sei que você está falando. Olha lá, está vindo o seu irmão Arão, vai lá. Eu vou te falar, você vai falar para Arão, Arão vai falar para o povo, mas vai. Então, querido, você vai encontrar sempre o peso do ofício, o peso da responsabilidade de você ser canal de Deus. Joga a gente lá embaixo. Você não quer. Porque não é que você não quer, que você é ruim, você é preguiçoso, é porque você sabe que você vai ser cobrado demais. Então com essa onda aí de querer, porque não tem nem, está brincando, não sabe o que é, porque Deus vai cobrar. Então aqui Deus já começa a cobrar. O profeta, porém, que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses. Verso 20, o tal profeta, o que vai acontecer com o tal profeta? Como é que é? Leia no versículo 20, quem não leu? O profeta que falar que Deus mandou falar quando Deus não mandou, ou que falar em nome de outros deuses, o que vai acontecer? Versículo 20 com ele. Não é que é? Então quem quer isso? Quem gostaria de ter um emprego daqueles do exército lá, de desarmar bomba, num país cheio de bomba? Aqui tem uma equipe daquela? Tem, deve ter, não tem? Aqui todo mundo quer, porque não vai desarmar bomba nenhuma, não tem bomba. Quando tem essa ameaça, de vez tem um tempo que teve uma, não sei se foi para o lado do estádio ali, esqueci, né? Então, irmão, vou ser sincero, quem quer um emprego de desarmar bomba naquelas regiões lá, de Israel, sei lá de onde, Israel até que não é tanto não. Quem quer? Fala, quem queria? Você queria? Quem queria aqui? Estou falando de desarmar bomba mesmo. Só tem um que queria. Você é suicida? Você está doido? Fala sério, hein? Isso é mais ou menos isso. Deus me deu, na verdade, uma figura muito boa. É isso que Deus está dizendo. Vai morrer se falar quando eu não mandei falar. Né? Entendeu, Ageu? Não é isso que está falando? Desarmador de bomba.
Ou seja, primeiro, a linha entre Deus falar e o diabo falar é uma linha tão tênue, que eu já vi homem velho de igreja, mulher velha de igreja, não consegue discernir, porque a linha é tênue, porque o canal que fala, todos os dois são espirituais. Deus é espírito, não é? Sim ou não? Vou ouvir, não ouvir. Deus é espírito? Satanás é espírito? Então, o canal que vem é da mesma região. Então, você precisa discernir quem é quem, a linha é tênue. Então, a melhor figura para esse versículo é o desarmador de bomba mesmo. Aquela bomba que se explodir, destrói o patinho inteiro. Está lá o camarada lá, e suando, e tem um punhado de fio verde e amarelo, e ele tem que enxergar e desligar a cor certa. Ele tem que ter técnica, ele tem que saber estudar, treinar, e a prova de fogo dele vai ser na hora de desarmar. Um fio errado, ele se arrebenta muita gente ou muitas coisas. Então ele tem que ter aquela perícia, delicadeza, técnica, e desarmou e fez a coisa. É isso, querido, que eu queria que as pessoas entendessem, que não é brincadeira. Deus está orientando Israel e falando, cuidado, o profeta que falar no meu nome, quando eu não falei. É isso, então quem vai querer um trem desse? Então quando Deus chama, o camarada vai, não, Deus manda outro, Senhor, a gente não vai fazer uma festa, não vai soltar foguete, a gente vai entender, acabou comigo, Deus, acabou com a minha vida, agora é isso o quê? Quando você sabe, você tem a técnica, você estudou, você sabe a técnica qual que é, e Deus começa a te mostrar, você fala, acabou, eu já não vivo mais para mim, agora acabou. O dom de Deus é irrevogável. Então, quando ele escolhe, pã, e mandou, acabou. Então, isso é para você ver por que tem tanta gente morrendo por aí. Porque, na verdade, se meteu numa área que ele não foi chamado. Ou ela, ou ele, se meteu numa área que ele não foi chamado. É pesado, ninguém quer. Então, você tem que ir. Deus chamou, você vai, mas você tem que ter convicção. E isso chama atenção para nós, entendeu, irmãos? Então, Deus está advertindo eles. Só que Deus não deixa o povo também, irmãos, só na advertência. Então, olha bem, verso 21, se disseres no teu coração, como então vou conhecer a palavra que não procede do Senhor? Aí o 22 Deus dá a instrução, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disser não acontecer, nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Está vendo? Quando o profeta disser algo e aquilo não se cumprir como ele falou, então aquele profeta não falou do Senhor, falou com soberba. E o Senhor fala para não ter temor do profeta. Por que fala para não ter temor do profeta? Porque a palavra do profeta é para ser temida. O profeta que fala da parte de Deus. Só que você tem que discernir se é da parte de Deus ou se não é. E aí você vai me perguntar assim, pastor, nos dias de hoje, então como eu vou saber se aquela mulher, se aquele homem que foi lá na minha casa e falou aquelas coisas, ele falou de Deus ou não? Conhecendo a vontade de Deus. Se você conhecer a vontade de Deus, você vai saber que não é. Mas como é que você vai conhecer a vontade de Deus? Estudando a palavra de Deus. Você tem que estudar na tua casa, todo dia, toda hora, vir para a igreja nos estudos e descer o pau, e anotar, e perguntar. É assim que você discerne a vontade de Deus. A vontade de Deus a gente discerne assim, na mesma hora. Só que se você não tiver conhecimento, você está roubado. Conhecereis a verdade vos libertará. Se as pessoas soubessem hoje o quanto é importante conhecer a vontade de Deus, para não cair na ladainha de profetas de fundo de quintal, elas encheriam as igrejas com os estudos e corriam atrás e pediam mais, vamos criar mais. Então, queridos, hoje o Deus desse século tem enganado as pessoas, porque as pessoas não têm se dedicado ao estudo da palavra de Deus. Eu disse para vocês aqui o seguinte, quando você estuda um capítulo da palavra de Deus, igual nós estudamos hoje, você precisa extrair deste capítulo que você estudou, ou de uma parte, não importa, o que é que Deus fez ali, onde entra Deus naquela parte. Porque quando você compreende como Deus agiu, e dentro do contexto você compreende por que Deus agiu daquela maneira, você então extrai algo do caráter de Deus. Porque até quando Deus mandou matar ao povo, até quando Deus matou um povo, você tem que ler o contexto e entender. Quando você descobre, Deus matou por quê? Aí você vai entender, então o caráter de Deus é assim.
Quando você conhece o caráter de Deus, você aprendeu de Deus. Quando você aprender de Deus, você não cai na lorota de ninguém. Você conhece Deus. Então é aí que você consegue discernir. Agora, lê a Bíblia, irmãos, sem extrair como Deus agiu ali. Qualquer texto da Bíblia que você lê, você vai extrair. Deus fez isso por quê? E descobre o porquê. Você descobre o caráter de Deus. Porque tudo aquilo que a gente faz, irmãos, tem relação com o nosso caráter. Quem mente tem relação com o caráter dele. Quem fala a verdade, sempre a verdade, tem relação com o caráter dele. Então, quem é bom demais para os outros, bom, chega a ser até bobo. Quem aqui já ouviu dizer em alguém que é bom, chega a ser bobo? Essa pessoa, querida, ela é boa e ela é boba. Ela é caráter dela, é algo do caráter dela. Então é isso que você tem que descobrir. Tudo que a gente faz diz do nosso caráter, seja bom ou ruim. Tudo que Deus fez diz do caráter dele. E quando você aprende algo que Deus fez, você aprende do caráter dele, você passa então a conhecer Deus. Então ninguém te engana. Opa, isso não é Deus não. Opa, aquele é Deus. Está vendo o discernimento, como é que ele vem tranquilo? Opa, cai fora que aquilo não é Deus. Não, aquilo ali é Deus. Mas se você não conhece Deus, tudo que disserem você vai pensar que é Deus. E o povo é enganado. Então a gente precisa conhecer Deus. Deus se apresenta a nós. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele se dispõe a dizer quem Ele é e como Ele age. A gente precisa de aprofundar nessas coisas, tá bom? E então, nós vamos ver que Deus cobrará de quem não deu ouvidos aos profetas e matará o profeta que falar o que ele não mandou, ou falar em nome de outros deuses. Mas como conhecer se o profeta falou de Deus, nós acabamos de ver. Nós vamos ver dentro da palavra do Senhor. Deus Todo-Poderoso vai nos ensinar nesse versículo 21 e 22 que nós acabamos de ler. Amém, queridos? Que haja em nós um temor muito grande. Só diga que Deus te mandou falar algo no dia que você tiver 200% de convicção que Deus te mandou. Caso contrário, é melhor que você não se aventure por um terreno muito perigoso. Como eu disse, um terreno minado é o papel nosso. Então a gente precisa ter o cuidado e o zelo de deixar que Deus nos fale através de nós, mas tomar o cuidado para não nos aventurar num terreno que não é brincadeira, tá bom? Concluímos então que sustentar a obra de Deus no santuário, fugir das práticas místicas e idólatras, bem como fugir de fingir ser profeta, são exigências de Deus ao seu povo. Somos convocados a sermos perfeitos diante do Senhor, e isto é intransferível. Deus te chama para ser perfeito, e não adianta transferir isto para a minha vida, é você que Deus chamou para ser perfeito. Esse negócio de exigir que o pastor seja perfeito, e eu sou todo bagunçado, esse negócio de exigir que o meu irmão do lado seja perfeito, e eu todo bagunçado, não, isso é intransferível. Deus falou, seja perfeito, falou foi comigo, falou foi com você individualmente, não tem como transferir para ninguém. O ser humano é muito bom para transferir para o outro a responsabilidade. Quando a gente vê uma pregação daquelas que castiga a gente, eu já vi muita gente dizendo, não, mas fulano tinha que estar lá hoje na igreja. Isso é intransferível, rapaz. Deus está mandando você ser perfeito, está falando é comigo para eu ser perfeito. Quando eu li isso aqui, eu amei, eu marquei na minha Bíblia, que coisa mais linda, serás perfeito diante do Senhor, é comigo. Deus está querendo que eu seja perfeito, querendo que você seja perfeito, isso é intransferível, isso não se transfere, é cada um por si, amém, queridos? Na questão da salvação, Deus te abençoe e te guarda, te ajude e te fortaleça. Oremos então nessa hora. Deus, obrigado por essa oportunidade, o Senhor se compadeça de nós, tenha misericórdia de nós, e nos ajuda a conhecer ao Senhor. Tenha misericórdia daqueles profetas que foram chamados pelo Senhor. Tenha misericórdia daqueles, meu Deus, que se aventuram em ser profetas. Deus, sabemos da seriedade que é falar da parte do Senhor. Por isso eu peço a Ti a proteção, a graça, a ajuda do Senhor sobre aqueles e aquelas que o Senhor tem chamado. Obrigado, fortaleça a Tua igreja, dá-nos discernimento e encha-nos da graça e do poder do Senhor. Obrigado, mais uma vez eu Te dou graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, vá na paz.